E aí, de novo, vamos entrar no primeiro princípio aqui do Casa de Luz, que é o princípio elogio e gratidão. Meu Deus, como algumas coisas da vida da gente mudam e melhoram a nossa vida, a gente nem percebe. Então vamos aqui lembrar que gratidão, quando você está com dificuldade de ser grato, a única coisa que você precisa fazer é como seria a minha vida sem isso? Como seria a minha vida sem o Casa de Luz, sem vocês? Meu Deus, como eu sou grato isso. Como seria a minha vida sem eu ter onde dormir, sem eu ter como me comunicar com as pessoas? Como seria a minha vida se eu não tivesse o mínimo para ser feliz? Como seria a minha vida sem as coisas que tenho? Sem filhos, sem netos, sem irmãos, sem parceiros de caminhada? Como seria a minha vida sem amigos, sem solidariedade? Como seria a minha vida sem meu celular, meu computador, sem meu carro? Como seria a minha vida sem o meu aeroporto, sem a estrada que liga a minha casa até outro canto, sem o mercado da esquina? E aí a gente começa a ver como gratidão é aquilo que a gente coloca para valorizar o trabalho de alguém ou algum recurso que chega até nós. Então qualquer recurso que chega até nós tem um grande grau de esforço. E o ser humano, por si, ele acha que porque aquilo é pago, aquilo você paga aquilo, você não tem que agradecer, não, já estou pagando, já é minha gratidão. Não, não é. Então, entre os gaúchos aqui do evento que eu tô, que tem uns 12, 15 gaúchos, cada um deles contando a peripécia que foi para chegar até Brasília. Quem não sabe, estou em Brasília hoje, no meu grupo de Mastermind, que eu participo há 10 ou 11 anos já, e foi super difícil chegar aqui, mas de um nível de dificuldade vocês não têm noção. E para voltar vai ser mais. E a gente estava falando sobre a importância de agradecer, porque perto do que muitos dos nossos conterrâneos estão passando, perto de muito do que essas pessoas estão passando, não é nada você ter que sair um dia antes ou dois para chegar no seu destino. Então a gratidão, ela emerge, ela frutifica, ela floresce a partir do momento que você começa a ver a importância das coisas que já chegaram até você. E uma coisa da gratidão é que a gratidão é uma sintonia como se fosse de rádio. Uma vez que você estiver sintonizado naquela frequência, você vai tanto exercer gratidão quanto vai receber gratidão. Então, por exemplo, uma forma você tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço? Você tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço? Você tem dificuldade de ser promovido na sua carreira? Assumir um grau mais elevado dentro da empresa ou da instituição que você está? Você tem dificuldade de merecer coisas melhores, como carros melhores, casas melhores, bairros melhores, marcas melhores? E você acabou se contentando com o que tem, porque é bonito isso? Comece a agradecer o que você tem. Então você quer uma vida nova, você já tem que estar como você estaria emocionalmente na vida nova. Porque a lei do universo, Deus não escuta as tuas orações. Deus responde vibracionalmente ao que você emana. Porque se fosse assim, Deus teria que escutar a tua oração, Deus seria injusto com quem é deficiente, certo? Quem é mudo, por exemplo. Olha que louco. Então Deus responde vibracionalmente ao que você emana para Ele. Agora, preciso lembrar vocês que o Casa de Luz ele foi feito para que vocês possam replicar. A ideia de explicar os 8 princípios, a ideia de levar isso, ela é para você treinar a sua família, para você treinar a gratidão com seus filhos, seu marido e sua esposa, para você treinar a caridade com seus filhos, seu marido e sua esposa. Deixa eu te falar, o ensinamento da caridade tá fora de moda, gente, está em desuso. E aí, gente, seguindo essa lógica, o que eu preciso é que você vá capilarizando os princípios aqui. E eu fiz um compromisso com o nosso Mestre Jesus de fazer 1000 episódios. Falei, vou até 1000 episódios. Só que eu sou uma pessoa que me dirijo a ele como um mestre. E frequentemente sinto ele no meu coração dizendo as direções que eu tenho que tomar. Então, se em algum momento eu perceber que a orientação é para fazer outra coisa, eu paro de fazer o Casa de Luz. Vamos lá, deixa eu tentar te explicar algo. Não é para você assimilar e ficar pacificamente com o que você assimilou. É para você assimilar e levar para outras pessoas. Essa é a proposta do Casa de Luz. Certo? E aí vocês vão entrar em contato com um termo que a gente fala aqui, que você já viu alguns dos nossos queridos aqui comentando, que é o termo lentamente até que de repente. O que esse termo significa, lentamente até que de repente? Você vai aplicando os 2 pilares, First Wave e os 8 princípios, e você vai ver que são pilares que abraçam as diferenças religiosas. Isso me deixa muito feliz, são pilares que abraçam as diferenças religiosas. Então ontem estava num jantar aqui, e um amigo meu que é bem católico, um outro amigo meu que é bem evangélico,
outro amigo meu que é mais esotérico, e todo mundo conversando na mesa. E a gente estava falando sobre os concílios da igreja, as mudanças da igreja. Cara, a gente estava num debate maravilhoso. A gente estava num debate maravilhoso. E daí a gente ria, porque a gente estava lembrando que a gente, quando começou nesse grupo, alguns estão há mais de 11 anos juntos, que no começo desse grupo, a gente não falava de assunto tão importante. Ontem a gente estava sentado falando de espiritualidade, falando da visão de cada um de Jesus, eu brincando, falando das versões que eu tenho de Jesus, e aí falando das versões loucas, o pessoal dava risada, porque eu gosto de colecionar versões diferentes. Então, eu tenho para mim que Jesus não fugiu da crucificação porque ele não quis. Porque ele podia sair flutuando se ele quisesse. Aí o pessoal, eu também acho, eu não acho. Não, a ideia é essa, você pensar, eu tenho umas versões que eu já ouvi falando e a gente conversando. Quando você se conecta com Deus, com a sua espiritualidade, a melhor forma é você ter a conexão direta. Porque os livros são importantes, as escrituras são maravilhosas, mas elas devem ser lidas com a tal da fé raciocinada. Você não pode assumir aquilo como verdade, acabou e deu e não questionar. E alguns, não, tem que assumir isso como verdade. Não, eu discordo disso. E a gente tem que fazer um debate saudável sem desrespeitar um ao outro. Ah, tá bom, serve para ti, para mim não serve. Isso não é fácil, porque a gente não está acostumado hoje em dia a debater futebol, política e religião sem respeitar o lado do outro. Certo? Agora, o que a gente quer aqui? A gente quer construir aqui um conceito de que eu tenho isso, eu tenho uma frase que é um mentor que já morreu, que é um indiano, que ele falava, me questione, mas faça isso com seu coração. O Allan Kardec falava da fé raciocinada, e Confúcio falava de forma parecida. O Tao Te Ching tem expressões de forma parecida. E os especialistas em Bíblia, talvez meu irmão aqui, o Luciano Scala, possa me ajudar aqui. Algumas passagens que possam falar da importância de você ter uma fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? Não é ser cético, não. É você pensar sobre aquilo. E eu acredito, eu falava com o Vini Possebon, um grande amigo meu aqui, eu falava, Vini, na minha opinião, essas divisões que tem dentro da própria igreja, dentro das... Sabe, você pegar a igreja católica ou protestantismo, cara, são divisões múltiplas, então nem entre nós a gente se entende. Você pega o espiritismo, Umbanda, sabe, que a Umbanda no Brasil é cristã, né? Você pega o espiritismo, é cristão, então a gente não se entende. Então eu acho que a grande mesmo cilada é a da conexão, em que os livros são bases, mas você vai buscar. E isso foi uma coisa que eu aprendi que me libertou, me salvou. E eu estava em desespero na minha vida pessoal. E naquele momento eu estava tão em desespero e eu estava mal mesmo. E eu me lembro que eu me deitei numa maca assim, comecei a me praticar reiki, comecei a rezar e dormi naquele estado. Então nesse sonho, Jesus aparecia para mim numa igreja, eu estava rezando numa igreja, no sonho. Eu sonhei, dormi e sonhei que eu estava numa igreja. Continuei a minha oração como se fosse na igreja. E Jesus desce flutuando do meu lado. E eu senti um torpor, arrepiei da cabeça aos pés, e ele desceu flutuando. E encostou do meu lado numa das cenas mais lindas que meus sentidos puderam captar. Ele se ajoelhou do meu lado e, como um irmão, começou a rezar junto comigo para o mesmo Deus. Aí eu falei, mas peraí, ele está rezando lá também, mas é ele que está aqui, então como é que é isso? E daí ele fez um assim para mim. E continuou. Daqui a pouco eu pedi ajuda para ele, mestre, me ajuda. Ele, vou te ajudar, vou rezar por você, para o nosso mesmo Deus. E daqui a pouco veio a seguinte frase que veio mentalmente. O que salva é a minha mensagem. Então, naquele momento, eu entendi que a salvação se dá através de princípios e valores. A salvação, como se é falada, ela não é uma salvação passiva. Ela é uma salvação ativa, em que você é protagonista. A salvação são ferramentas que você aplica. Se você deixar as ferramentas paradas, você não vai arar, você não vai plantar, você não vai semear, você não vai colher. Agora, a partir do momento que a ferramenta está lá e você pegar, você faz a agricultura, você planta o seu alimento, certo? Você faz o seu cultivo. Então, naquele dia, naquele momento sublime da minha vida,
Ele falou comigo e ele falou para mim que não é ele que salva, é a mensagem dele que salva. Então, a partir daquele momento de conexão pura, nada que está escrito em qualquer literatura que não combinar com o que ele falou direto para mim, eu tenho coragem de questionar. Porque o sentido disso é máximo. Mas ontem, eu contando esse sonho para um amigo meu, não, ele vai salvar a gente, ele vai salvar. Tá bom, tudo bem, é a sua percepção, a minha percepção, nada. Ah, mas será que foi Deus mesmo que teve essa visão? Ou será que foi o capiroto que fez você enxergar isso para confundir tua cabeça? Cara, não tem nenhuma dúvida disso. Então, o que eu acho? A gente precisa amadurecer a nossa relação espiritual para que a gente possa ter confiança ou desconfiança das coisas que vive, das experiências que tem. Vocês estão entendendo? Agora, o que eu quero te recomendar? Que você faça um mix da literatura, dos livros e da conexão. Quem é só do livro não vai ser feliz. Quem é só da conexão não vai ser feliz, não vai ser livre. E aí vem uma outra coisa, Sai Baba dizia, né? Mãos que agem são mais sagradas do que mãos que oram. Então, por exemplo, vou de novo encher a bola com o merecimento total do meu amigo pastor Luciano. Ele prega a palavra, ele é um pastor evangélico, ele prega a palavra, ele ensina o cristianismo, ele vive, ele ensina, ele vive. Mas ele vai lá na Praça da Sé ajudar os pobres, dar comida, viver a caridade. Então a gente tem que estudar, a gente tem que viver a intimidade, tem que praticar. Quando você fica só em um, só em outro, o que vai acontecer contigo? Você vai ficar desequilibrado, isso não é muito fácil. E eu acredito que essas tragédias do Rio Grande do Sul, elas vieram para potencializar muito esse princípio da caridade. Eu fico muito feliz que todos vocês que já estavam no Casa de Luz, que a gente fala tanto do princípio 8 que é caridade, princípio 7 que é caridade, eu acho que foi bem mais fácil para vocês. Certo?